E voltando sobre o ponto dos bardos, então. Na verdade, pelo que eu entendi, qualquer coisa tu me corrige, todos vão passar pelo mesmo processo, porém frequências diferentes de acordo com a linha que está atrelada, de acordo com a frequência. Isso? Isso mesmo. Tá. Então, por exemplo, todo mundo vai passar pelo primeiro bardo inicial da clara luz. Isso. Mas se não passar pela clara luz, se não passar pelo outro nível dimensional, o segundo bardo vai ser conforme ali a frequência que está. Essa frequência pode ser mais elevada, num layer mais elevado, ou num layer mais umbralino, digamos assim. Então pode ser, por exemplo, o segundo bardo seria, por exemplo, o nosso lar, ou pode ser o umbral mesmo ali com quiumba. Exatamente. Então, o problema, vamos dizer, não é que seja um problema, mas é crítico, porque aí entra a questão religiosa. O que pega muito entre o primeiro e o segundo bardo é a religião, o dogma, o medo, a culpa, a raiva, o apego. Tudo isso vai fazer a diferença para o efeito rebote da clara luz. Eu não consegui entrar, tá, fiquei, mas fiquei numa situação complexa. Então aí entra exatamente mente, consciência, coração e apego. É o apego que vai direcionar diretamente a fase que ele vai cocriar naquele momento. E a clara luz, eu poderia passar a clara luz e entrar, por exemplo, no corpo criogênico, ou passar a clara luz e ser absorvido pelas naves ou pelo Sol, enfim, depende muito também do gradiente ali. Exato, porque aí tem um detalhe. Você tem corpos criogênicos que estão nas naves já, que são daqueles que estão em missão aqui na Terra. Você tem os corpos criogênicos dos prisioneiros, dos exilados, que estão na Lua e em algumas outras bases intraterrenas da Terra. Tá? Então aí já tem um diferencial. Todos aqueles que são missionários, que estão com os corpos nas naves, N naves, o processo, de certa forma, é muito mais fácil. Agora, o que acontece? Vamos supor que a pessoa passou clara luz, entrou no corpo criogênico, mas ele fez um frequenciamento mais voltado ao eu sou, mais voltado ao processo superior. Ele volta para o corpo criogênico e morre, e vai direto. Por quê? Ele não quer mais ficar no corpo criogênico. É uma escolha. Só que poucos têm consciência. Então, quem fez isso? Gautama, Kuan Yin, Yogananda ainda não. Eumória, Jiaoku, Kutumi, todos eles ativaram o corpo criogênico, liberaram ele e seguiram direto. Entende? Por quê? Porque eles se fizeram a fusão com o eu sou, com a mônada. Escolha, que aí é o que eu falo que é a ascensão crística. A ascensão crística é quando você abre mão da estrutura bariônica, tu segue direto. Total desapego, né? Total desapego. Não quer viver a experiência física. Para a nossa humanidade é um desafio, né? Mas é legal, gostoso. Entende? Porque assim, eu entendo isso, faço, como assim, eu não tenho corpo do outro lado. Eu tenho 2 corpos criogênicos Avatar, um felídeo e um aviário. E o pleidiano está na minha nave, que é o corpo que eu usava junto com o Toranque. Mas aquilo é uma roupa, eu uso que nem trocar de roupa. Então, o conceito de não existir, de ser só uma rede neural, para mim é algo natural. Para eles também era, entende? Isso só Tanto é que tanto que o corpo que o Kuthumi liberou era um avatar também. Era um corpo avatar que ele usou para poder chegar nesse quadrante, porque ele já era energia antes, ele é um Melquisedeque, o Kuthumi veio da hierarquia micaélica. Então, antes de vir para cá, ele tinha um corpo humano, pleidiano, se não me engano, era de Aldebaran, eu acho que ele usava um Aldebaran siriano, uma coisa assim. Então, quando ele ascensionou, ele optou para a fonte, porque aquele corpo não ia mais funcionar, servir para ele dentro da proposta de trabalho que ele tinha de fusão com Mara. Entende? Então, isso também é outra questão. O descarte do corpo criogênico tem a ver já com o teu gradiente que você já tinha antes de aceitar a missão aqui embaixo. Tem uma passagem do livro dos Bardos que fala uma coisa bem interessante. Tem uma Yama que no momento da morte ela está passando por um sofrimento, na verdade, porque ela estava em períodos, acho que de guerra, algo assim. E ela pede para os discípulos dela levarem ela para uma caverna
E mesmo com muita dor, assim, o corpo todo destroçado, ela concentra a mente e começa a entoar o hino lá deles. E quando ela termina de entoar o hino, o corpo dela simplesmente entra em combustão e ela vai. Vai. Então seria interessante, por exemplo, e aí falando de uma maneira bem fria, né? Eu falo, eu trabalhava na parte do meio corporativo, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E aí, na época, a minha chefe era uma psicóloga. E eu conversava com ela, e eu não sei porque eu falava para ela, nossa, eu tinha vontade de fazer psicologia e trabalhar nesses hospitais psiquiátricos e entender a cabeça desses loucos aí, para entender, né? E aí a gente conversava e eu falava pra ela, eu não tenho medo de morrer. E ela me olhava meio torto, assim, sabe? Essa aí deve ter algum problema, não tem medo de morrer. É o quê? É depressiva? É alguma coisa? E ela achava muito estranho eu falar pra ela, né? Que eu não tinha medo de morrer. Mas esse processo de morte, quando, sei lá, no momento em que a gente chegar desse processo da inversão dos polos, das catástrofes naturais, eu acho que seria interessante a gente parar, sentar e começar a fazer o ancoramento e começar a chamar a equipe e deixar que as coisas aconteçam? Eu acho que a forma, eu colocaria isso como algo coerente. E vamos pensar o seguinte, sendo bem realista, não fatalista, realista. Realista. A hora que a coisa apertar, vai cair rede elétrica, vai cair internet, vai faltar dinheiro, o vandalismo vai tomar conta. Já está tomando conta, vai ser pior ainda. Então a gente vai ter que se ancorar para ficar invisível, para não ser visto pelas pessoas, não ser assaltado, etc, etc. Proteger a nossa casa para ela ficar isolada. Então vai chegar um momento que isso não vai ser vida. Não, sabe, ficar escondido, trancado em casa, porque tu não pode nem olhar para a janela. Então vai chegar um momento que a gente vai ter que pensar, é a hora de eu sair daqui. E aí o ancoramento vai fazer todo o trabalho através das nossas meditações, do nosso processo, para fazer o desligamento. Então o que acontece? Você dorme e acorda do outro lado. Esse é o processo, não existe dor, não há sofrimento, porque o que eles fazem? Eles cortam o cordão de prata. Não tem dor. Você deita, dorme, você vai deitar à noite, vai dormir e acorda do outro lado. Porque quando se corta o cordão sua intenção. Exato. Quando se corta o cordão de prata, o corpo simplesmente deixa de funcionar. Não tem nem parada cardíaca, não tem nada. É como se você desligar o motor de um carro. Tudo desligou. Parou. Tá? Então isso é muito pessoal de cada um, na medida que a gente for entendendo os processos que estão rolando na Terra, e a gente fizer um ancoramento, olha, gente, não é de um dia para o outro, né? É um processo, né? Ou seja, você vai fazer um trabalho desse ao longo de 6 meses, 1 ano, de acordo com o andar da carruagem, que a gente não sabe o que vai rolar. Então, tecnicamente, você está co-criando uma conexão à outra esfera. E teu ancoramento vai executar essa ordem na hora que for o momento certo, na hora que você estiver emocionalmente pronta para ser arrebatada. Isso é o arrebatamento bíblico. Interessante. E na verdade, os protocolos, para quem já viu o teu vídeo, tá com o livro ali, eles começam a fazer esse processo também, Exato. Né? De solicitar a conexão ali com o eu sou, com o corpo criogênico, para ir conectando e... Exatamente. É bem isso. Entende? Então, por isso que as pessoas não entendem, eu falo que eu estou pronto para ir embora, tal. Mas como assim? Porque as pessoas não entendem, eles estão em outra frequência. Eu falo, vocês têm apego a isso aí, apego para quê? Às vezes eu falo... Mas isso que a gente está falando, para muita gente, é, meu Deus, como assim fala de morte e de ir embora de uma forma tão simples, né? Eu conversava outro dia com o Efraim sobre isso. Um dia nós sentamos para conversar e falou, Rodrigo, agora eu te entendo. Ele não me entendia, agora eu te entendo, agora eu entendo que não é depressão. Tá cansado de tudo que está assim. Chega uma hora que não adianta querer ficar aqui. Até porque a chance de você se negativar por ficar com medo, depressivo, é muito grande. Então é melhor você ir para outro plano e do outro plano continuar ajudando quem está aqui. Porque do outro plano a gente é mais dinâmico, mas você pode estar em 30, 40, 50 lugares simultaneamente em projeção. Então você consegue ajudar mais pessoas do que você está preso a um corpo físico. Eu tenho essa percepção. E as pessoas não têm, por causa do quê? O apego à matéria, o medo de morrer. Tá? Entende? Então, as pessoas, a família. Exato. É um assunto difícil de a gente compartilhar e de conversar com alguém que não entenda essa questão.
É. Às vezes eu atendo no presencial, que no presencial acaba tendo um pouco ali da psicoterapia, e às vezes é complicado, assim, você trazer esse tema, porque vai ter todo tipo de pessoa ali. Tem pessoas que estão mais abertas a isso, mas tem pessoas que estão muito ali na sua frequência do dia a dia, né? Nos problemas, por exemplo, com o trabalho, ou com a família, enfim. Então, é complicado auxiliar a expandir a consciência quando a gente está muito imerso nesse holograma Terra. Verdade, não é fácil. E por isso que eu comento, para o homem é mais fácil que para a mulher, por causa da questão do apego aos filhos. Né? Mas aí eu percebo o meu apego aos gatos também, né? Aí fica difícil, quer levar os gatos junto, né? Sim, tadinho. Os gatos é mais fácil porque os gatos já são iluminados, sim, né? Os gatos já estão no nível superior já. Ai. Deixa eu ver, o que eu tinha mais para te perguntar? Acho que já foi quase tudo. Tem um estudo que fala, inclusive relata ali naquele livro do Drunvalo, né, o Zedek, que ele fala sobre as 8 células, as primeiras 8 células do corpo humano na criação, que são as células originais e que elas não se regeneram, né? Diferente das outras que se regeneram a cada 5, 7 anos, que morrem e nascem de novo, essas células específicas elas não se regeneram. E aí o Drunvalo ele comenta que essas células elas ficam no períneo, logo acima do períneo, e elas formam como se fosse uma estrela tetaédrica, que aí é o processo que ele ensina ali da ativação do Merkaba para também entrar na conexão com o superior. As tuas entidades aí, a galera tem conhecimento disso? Faz sentido mesmo? Existe? Porque eu correlacionei isso com a respiração tântrica, que traz ali a ativação do períneo, né? Exato, é aí que vem a questão. Na verdade, aquilo são células, moléculas, não importa. Elas são o que gera o controle do fluxo da Kundalini. Vamos entender. O cordão de prata está dentro do canal raquiano da coluna, que é por onde sobe a Kundalini. Quando você aprende a fazer a respiração tântrica e estimular o períneo, trava o períneo, língua no topo do céu da boca e vai forçando a respiração pelo esôfago, pelo abdômen, você vai forçando a Kundalini. Tanto que as pessoas devem ter, para quem já fez a prática, começa a doer a base da coluna e começa a irradiar uma dor por dentro do canal raquiano até a altura da lombar. Isso, exatamente essas 8 células que estão sendo irradiadas pela Kundalini, mas elas não deixam passar, porque a gente nunca treinou isso. Então, é um bloqueio. Então, tem que romper essas células para que a Kundalini possa subir. Daí que vem a questão. Não é que você rompe elas, você nutre elas com oxigênio. Só que a gente não sabe respirar, a gente não está habituado a levar a oxigenação ao abdômen. É só no pulmão. Então, aí que entram as práticas da yoga, a posição de uma perna para cá, para lá, uma posição aqui e ali, o tai chi também. Então, na medida que você usa as diferentes posições corporais, você faz uma maior ou menor dilatação do períneo e das células. E aí a Kundalini vai com mais ou menos facilidade. Por isso que existem as diferentes, eu não sei o nome técnico, né, das posições da yoga, tai chi e qigong. É por causa disso. Para ativar então essas 8 células originais. Então existem posições que favorecem e outras não. E todas dependem da ativação do períneo. Todas, sem exceção. E os protocolos vão ser com base também nas respirações tântricas. Exato. E aí que eu estou um pouquinho preocupado, porque eu também não sou muito expert nessa parte, porque eu fui lama... Tem que chamar o TR para dar o curso junto. Exato. Entende? Mas eu vou me esforçar, eu vou ter que puxar aquela encarnação de Rinpoche que eu tive há 6.600 anos atrás e ver se acopla. Ou puxar o Yaberin. O Yaberin sabe tudo isso. Né? Eles sabem melhor do que a gente, né? Exato. Mas a questão do períneo é interessante. Eu fiz algumas vezes nesse corpo essas ativações e eu saí do corpo, por completo. A primeira experiência que eu tive assim, fabulosa, foi muito cômica. Eu trabalhava no Banco Brasil, no SESEC de São Paulo, né? Tu também foi do meio corporativo? Sim, mano. Não sabia!
E fui metalúrgico, trabalhei em banco, Banco do Brasil 5 anos, indústria metalúrgica, depois trabalhei em outras indústrias e, além de tudo, fui professor também, né? Então, o que aconteceu? Quando eu estava no Banco do Brasil, eu trabalhava por período, ou de madrugada, de manhã, tarde e tal. Então, como tinha restaurante lá e tal, eu tinha mania de chegar antes e ir para o mezanino, que era um jardim gigantesco, e ficar meditando. Não vai acreditar, peraí, acabou de entrar um e-mail aqui, Banco do Brasil. Estão tudo nos escutando. Exato. E aí eu ficava meditando e fazendo os decretos dos 12 raios, antes de ir trabalhar. Então eu sempre chegava umas 2 horas e pouco antes. Eu ficava 40 minutos meditando todo santo dia e fazendo decreto. E um belo dia comecei a fazer o sistema da respiração, não sei o quê, períneo, assim, por intuição. E eu me projetei dentro de uma pedra do jardim, do seixo, uma pedrinha do jardim. E entrei em estado de êxtase. Que era uma situação engraçada, eu estava dentro de uma pedra, tendo consciência de todo o jardim, de tudo, eu me integrei à Mãe Terra, a Gaia, eu tinha consciência de Gaia e sabia que eu estava fora do corpo, e o corpo lá parado. Eu via meu corpo em estado de transe e eu dentro da pedra. E aí comecei a interagir com todos os reinos da natureza, os devas, elementais e tal. Fiquei uns 15 minutos assim, e falei, acho que eu vou ficar aqui, acho que eu vou morrer. Aí falei, eu vou desligar meu corpo. Eu pensava, vou desligar, já que eu estou aqui, não quero voltar, vou desligar meu corpo, né? E aí comecei a perceber como eu conseguia dominar e baixar e paralisar o coração. Tudo nítido, nítido. Aí o que aconteceu? Como não era meu dia, uma guria que trabalhava comigo, a Lígia, que ela nunca, em 5 anos de banco, ela nunca tinha entrado ali. Aquele dia entrou e pegou a corda, Rodrigo, e me trouxe de volta. Alguém mandou ela, porque eu acho que eu ia... Alguém volta que não tá na tua hora ainda. É? Nem quer ajudar a resgatar esse monte de louco aí que tá aí. Exato. E aquilo foi uma das experiências mais fabulosas. Depois eu tive outras no meio do mato, nas cachoeiras e tal, mas os outros eu já sabia que eu ia fazer isso. Aquela foi inesperada. Eu tinha o quê? 20 anos, 19 anos na época, uma coisa assim. Acho que foi a primeira que realmente que eu não esperava que acontecesse. Como é que tu saiu desse meio corporativo e foi para esse mundo maluco? O Starrett simplesmente chegou e falou, ó, larga tudo, vai ficar com terapia e palestra. Ele tá louco, cara? E quem que vai pagar as contas, apartamento, a Maia, não sei o quê? Eu resolvo isso. Larga tudo. Eu não vou largar. Larga ou eu largo para ti. Ah, vai merda. E que idade semana seguinte, tinha? Eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, não, 28 anos já. 28, 29, por aí. Na semana seguinte, a mãe da Maia me deu um pé na bunda, o colégio que eu trabalhava faliu, não, a empresa que eu trabalhava faliu, o colégio que eu dava aula não me pagou mais, e eu fiquei numa... E aí eu já tinha escrito alguns livros, aí comecei a dar palestra, atendimento, tal, na marra. E aí quando foi... Aí chegou uma hora que eu abandonei os colégios, que eu dava aula eventualmente, e aí comecei a viajar que nem um retardado para lá e para cá, e aí eu vi que eu conseguia me manter com isso, né? E aí continuei escrevendo livro, atendimento, atendia 30, 35, 40 pessoas por dia, uma loucura. Caramba. Eu tinha uma pegada forte, né? Como eu tenho muita energia, eu atendia só na sustentação do campo da... Starrett, né? Eu chegava a atender 4, 5 pessoas simultaneamente, marca por uma para do lado da outra, sem problema, né? E assim, não parei mais. O que aconteceu? Quando o meu primeiro livro foi publicado, aí que eu comecei já com as palestras, só que era eventual, né? Aí Starrett falou, não, agora você vai seguir. E aí eu não parei mais. De que forma a gente pode estar mais consciente nesse momento da morte? Nos próximos capítulos aí. Eu acho que a melhor forma é você estar sereno e no sentido assim, missão cumprida. Eu fiz o meu melhor. Pode não ser o melhor, mas eu tentei. Então, você não parte com o sentimento de culpa, nem de remorso. Eu fiz o meu melhor. E outra coisa que eu falo para as pessoas, dentro da nossa realidade física, financeira, emocional, tenta ser feliz, tenta curtir a vida, sabe, ser feliz,
fazer o que você pode fazer de melhor para não sair daqui carregando tristeza e sim alegrias. Levar daqui recordações bonitas, levar daqui recordações que te façam melhor. Entende? Então vamos tentar levar uma vida mais alegre, uma vida mais descontraída, para poder carregar boas lembranças dessa experiência nesse final de ciclo. É a melhor coisa. Tá? Mais leveza. Mais leveza, exatamente. E aí vem a questão hoje que eu falava no curso, que é assim, a ressonância. Quanto mais a gente leva o nosso gradiente, mais sozinho a gente fica. Porque qual é o nosso problema? Tu reúne com um grupo de amigos, não tem o que conversar. As pessoas estão numa vibe, conversando besteira, coisa que não... Sabe? Que nem eu gosto de andar de jipe para cá, os jipeiros já tudo alcoólatra. Cara, cada jipeiro que sai, que às vezes, eu já nem estou saindo mais, cada um leva 10, 12 latinhas dentro do carro. Está embregado. Então não tem o que conversar. Aí você vai para um barzinho, por exemplo, que é difícil ir, mas outro dia fui com um amigo, querem falar de mulher, de putaria, de sexo, de putaria, literalmente, não tem outra palavra. Sabe, essa não é minha frequência. Entende? Então você começa a perceber que não há mais o que conversar com as pessoas que estão em outra vibe. Eles ficaram no tempo e espaço naquela matriz de controle. Então quando você mudou para outra frequência, porra, tu ficou sozinho. Vem a solitude, não tem com quem conversar, não tem com quem interagir. Então a válvula de escape que eu tenho são os gatos. Passear de 4x4, escalar a montanha quando dá, ir para Canastra, que lá tem 400 cachorros, ainda tem 300 e tantos cachorros para conhecer. Então assim, a fuga que eu tenho hoje é tentar me isolar mais e fazer aquilo que eu gosto. Então a gente tem que ter esse cuidado. Esse isolamento é perigoso também, porque ele pode causar depressão. Então, para não entrar em depressão, vem a questão, o que eu posso fazer que eu goste, que realmente me preencha, para me manter numa energia legal, sem eu entrar, por causa da solidão, num processo de depressão. E eu não tenho resposta, porque cada um tem que saber da sua vida. Eu procuro fazer as loucuras que eu curto. Mas hoje estou fazendo uma parte sozinho porque não tem muito como interagir com os caras, porque os caras mandando. Sim. Bebida e droga, né? Agora, dentro da realidade de cada um, o que vocês podem fazer para tentar ter uma vida mais legal, mais alegre, dentro de uma solitude ou não, no processo que cada um está vivendo, né? Eu percebo também que as pessoas elas estão despendendo muito esforço para as coisas. Né? Então, transformando as coisas em algo pesado, assim, que não precisa, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha hierarquia espiritual é confia, sabe? Leva as coisas mais leves, assim. Nem nas suas últimas publicações, né? Tá bem legal, tu anda postando bastante coisa. Mas é interessante perceber, que nem tu falou ali, como cada pessoa reage diferente Exato. a determinada coisa. Então, por exemplo, hoje eu consigo olhar aquilo ali e eu achar interessante porque é informação. Mas não me conectar com, por exemplo, o sofrimento das coisas ruins que estão por vir. Mas muita gente ali já entra nessa vibe, nessa né? vibe, exato. Eu fico lendo os comentários, é impressionante. Tem gente que fica revoltada, tem gente que gosta, tem gente que critica, que não sei o quê, porque ela só está vibrando no externo. Que ela está no externo, ela não está buscando dentro de si. Né? E eu canso de falar, né, que o sofrimento é quem quer sofrer. Quem não quer sofrer, não tem por que sofrer. Exato. Isso é uma frase também de Buda, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Exato. Exatamente. E as pessoas, como elas estão se deixando contaminar, estão sofrendo por opção. É inconsciente, mas é uma opção. É uma escolha. Esses dias eu fui no salão fazer a sobrancelha, e aí a moça me perguntou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem contigo? Ela falou, tudo bem, mas muito triste, tudo que tá acontecendo, e já começou, sabe? Eu falei, opa, tristeza não ajuda ninguém, vamos parar com isso. Exato. E aí parece que ela voltou assim, sabe? Ela, nossa, que sabe as palavras, ela falou, porque as pessoas elas estão tão no piloto automático que elas não percebem que elas estão o tempo inteiro ali vibrando nessa energia e elas se sentem mal por estarem bem, porque muita gente está mal, entende?
Exato, bem isso. E elas não percebem. Quando eu vou cortar cabelo, eu falo, cara, não vejo TV, não sei quem que é, não tenho a mínima ideia. Né? Quando eu estava em Brasília, participei de algumas reuniões também e tal, né? Tive com o professor Luiz também, a gente conversou bastante sobre o que vem pela frente e tal, né? E aí o amigo estava contando algumas situações do governo e tal, e eu falei, não sei quem que é, não conheço, não conheço ninguém, porque eu estou fora, estou totalmente off. Se eu ver, acho que o Alexandre de Moraes na minha cara, eu não sei quem é ele, porque eu nunca vi esse cara. E as pessoas, mas que mundo tu vive? No meu mundo, para não ficar louco. Entende? Porque eu não vou mudar o mundo, mas eu não posso permitir que o mundo me mude, senão aí eu fico louco. Entende? É bem isso. E essa é a minha escolha. Eu escolhi ser um alienado, justamente para me manter mais equilibrado. Entende? Senão entra na frequência, né? Exato. Mas é bem isso que tu colocou. Às vezes eu pego um amigo meu que é executivo, táxi executivo, para lá e para cá, às vezes ele me conta. Eu falo, cara, Paulão, nem conta mais, cara. Não vai fazer nada para a minha vida. Ah, tá bom, vamos mudar de assunto. Tal. A gente começa a falar de carro, de motor, de Jeep, preparação de motor, com outra coisa, para não entrar naquela energia. Mas ele tem tudo, porque ele vê TV, vê rádio, tudo, escuta, né? E aí você percebe como a frequência, ela incomoda. Porque desperta na gente um sentimento de revolta. Porra, isso está acontecendo, não sei o quê. Então essa revolta é ruim, porque ela te conecta em toda essa energia do inconsciente coletivo. É foda. E ativa memórias, né? De batalha, de guerra, de um monte de coisa. Exato. Então a gente tem que tomar esse cuidado e fazer as escolhas certas para não ficar corrompido, porque literalmente essa informação ruim te corrompe por dentro. Haja rim e haja fígado para aguentar toda essa ressonância planetária, né? E no fim das contas é o que eles mais querem, né? Que você entre nisso e achando que está fazendo algo bom, na verdade está se perdendo. Exato. É bem isso que eles querem. Então, que nem em Portugal agora, assim, os portugueses em dia também estão com muito medo, tal, por causa da situação econômica, a guerra da Ucrânia, agora de Israel, estão no meio das duas guerras, tal. Tá punk. Mas muitas pessoas estão saindo. Tem várias pessoas que realmente estão se mantendo fora da frequência, mas muitas não. Então você vê que está bem polarizado, quem está puxando e quem está afundando mais. E a gente sempre soube que isso ia acontecer, a separação do joio do trigo, né? Não tem jeito. Então o resumo da ópera vai na primeira luz. É verdade. Entra no primeiro bardo. Primeiro bardo e esquece o resto. Né? Até para algumas pessoas que eu comentei isso, Rodrigo, desse entendimento, foram pessoas que me trouxeram que algumas pessoas, outros autores, enfim, trazem que essa parte, na verdade, é uma parte ruim. Por isso que eu quis também te perguntar. Você me lembrou isso. Tu me lembrou exatamente isso. Alguém me fez uma pergunta, foi no curso, em Brasília, eu acho. Ou foi no curso anterior, já não lembro mais, não lembro. Sobre, mas aquele túnel que a gente vê quando a gente morre é ruim, né? O pessoal está dizendo que são seres das trevas tentando puxar para abduzir a gente. Exato. Bem isso. Não é assim. Não é, porque tudo é frequência. Então, num tubo de luz, num canal de fóton, uma entidade negativa não sobrevive. O fóton queima ela. Entende? Então, vamos entender. O que é o fóton? É luz, é energia. Uma energia de luz, fóton, ela é positiva. Ela queima. Então, um ser trevoso não sobrevive ao fóton. Entende? E as pessoas têm um erro conceitual porque o inferno é cheio de fogo. Nem fodendo, o inferno não tem fogo. O inferno é uma questão gélida, sem energia. Porque é o próprio medo das pessoas que alimenta o inferno. Esse conceito de Dante, que é cheio de vulcão e lava vulcânica, é o conceito mal interpretado, porque o inferno é debaixo da terra. O que tem debaixo da terra? Lava vulcânica. Não, está totalmente errado isso aí. Tá? Então, um tubo de luz é um tubo de fóton. O fóton, ele irradia o quê? Luz. Logo, ele queima, ele calcina. Gautama se iluminou, autocombustão, virou uma bomba nuclear quando ele entrou em autocombustão. Jesus também. Então, como é que, se para você ascensionar, você gera um fóton de luz, que é literalmente uma estrela de energia, eu vou estar conectado à energia umbralina? Não tem como.
Não faz sentido. Sentido. Na física clássica não faz sentido. Entende? Tem que aprender a morrer, né? Exato. Saber morrer, aprender a morrer com calma, com carinho, com amor. Até porque uma coisa, não tem como evitar a morte. Isso que é engraçado. Todos nós vamos morrer em algum momento. Então, aprenda a morrer feliz, gratificado com a experiência que você teve aqui. Esse é o final da história, é esse, saber morrer. É isso aí. E eu não sei, mas eu acho que está mais próximo do que distante. Aí que tá. Eu acho que para algumas pessoas está muito próximo, para outras não. Outras pessoas têm tanto apego a essa merda aqui que vão tentar sobreviver de qualquer jeito. Então essas pessoas talvez sofram muito mais do que outras porque elas escolheram passar pelo apocalipse, pelo que vem pela frente. Quem não está afim de passar isso, não tem sentido. Se você analisar, se você está numa energia zen, numa energia legal, por que tu vai passar um tsunami, ou um furacão na tua cabeça, ou N situações? Não tem sentido. Se você está numa energia de luz, isso não reverbera contigo. É aí que a gente é arrebatado. Eles desligam, cortam o cordão de prata e te puxam para cima. É assim. Porque eu já vi isso acontecer, já participei disso. Eu fiz várias evacuações em outros mundos, era assim que a gente fazia. Desligava, puxava a pessoa, levava para a nave, que quem tinha consciência ficava consciente na nave. Quem não tinha, a gente colocava a rede neural, a alma, quando a gente fala, em criogenia, num cristal de sexastron, mais ou menos isso, e punha nos arquivos da nave, lá nos setores em êxtase, e depois transferia essas almas para outros mundos para recomeçar o processo delas. Então, isso é outra tecnologia que nós temos. A rede neural, que a gente chama de alma, ela fica em êxtase, criogenia também, para quem não tem gradiente cognitivo. Entende? Por quê? Tem muita gente de bom coração que merece ser retirada daqui. Não é porque ela não acredita no comando estelar, essas coisas, que ela é uma má pessoa. Ela tem a crença dela, mas é um cara de coração de luz, um cara do bem. Então esse cara vai ser ajudado. Agora, quem tem consciência, quem já sabe de tudo, dificilmente vai ficar em estado de êxtase, porque ele vai ser útil no processo aqui embaixo para quem está aqui ainda. Então, para nós, vai sobrar um trabalhinho forte ainda de vir aqui, puxar, resgatar, tal, levar, enfiar na mochila um monte de gente e levar embora. Principalmente crianças. Então, o que eu mais me vejo resgatando criança. Eu não gosto de criança, né? Que chora, enche o saco, não sei o que tal. Eu já me vi de carregar. Teve um resgate num tsunami aqui em Santos, que era Santos. A água já estava no 7º, 8º andar, subindo. Eu catando, tinha uma criança, tiracola aqui, outra debaixo do braço, outro braço, e ainda pedi para que eles segurassem no meu cinto. Eu estava resgatando umas 8 ou 9 crianças. Tudo crianças entre 3 anos, 4, 5 anos. Subi até a cobertura do prédio. E aí eu chamo minha nave para fazer a teletransporte delas, aí veio uma nave do governo americano, triangular, uma Zeta, querer roubar as crianças de mim. Aí eu dou ordem para minha nave derrubar aquela nave, ela cai no mar. Aí a gente entra na minha nave, o próximo prédio, tem uma criança lá. Puta, eu sei que tinha mais de 500 crianças naquela nave. Né? E eu estava sozinho. Né? Então eu achei assim, esse sonho já, que uma pessoa já tem uns 20 anos atrás. Fora outros mais ou menos parecidos, né? Então eu acho engraçado porque eu não tenho paciência nenhuma com criança. Olha aí. Talvez seja mais... Elas vão, né? Porque o ser humano, o adulto, ele tem mais dogma também, né? Então... Exato, né? Pode ser. Mas achei interessante essa experiência porque algumas eram crianças físicas que não estavam contaminadas. Agora, vamos ver, será que esta é a realidade daqui ou uma outra paralela? Pode ser outra paralela, na época eu não tive essa percepção. Eu não tinha essa... Né? Então, de repente, não é aqui, é outro plano. Por exemplo, percepção que eu expliquei no curso. Hoje, no astral, já está na Terceira Guerra Mundial, em algumas frequências de astral. E por isso que eu falei, o pessoal está vindo para cá desesperado. Então, de repente, eu entrei numa realidade dessa, tá? E estava fazendo um resgate, só que na época eu não tinha essa percepção que eu estava em outra linha dimensional, e não é essa. Então, eu não tenho como afirmar. Eu posso teorizar que aquilo não necessariamente é essa realidade, é outra. É interessante. E tem muitos filmes, até tu fez a live com o Sérgio, né? Muitos filmes que mostram essas coisas acontecendo. Exato. Recentemente eu olhei, não sei se tu já assistiu a trilogia dos Guardiões da Galáxia. Assisti
O último É achei um besterol, né? Besterol. O último achei besterol total. Mas assim, tem o guaxininho, é um besterol. Aliás, o Guaxinim me deu depressão. Coitado do Guaxinim. Ele se fodeu na vida dele. Tadinho dele. O mais bonitinho é o Gru. É. Mas é interessante porque em vários momentos dos filmes, enfim, mostra como se fosse ali um ser que criou outros planetas para experimentação. Isso. E aí aquele planeta não deu certo, aquela população não deu certo, ele vai lá e faz um reset. Exato. Coloca um monte de catástrofe e acaba com todo mundo. E começa tudo de novo. E começa tudo de novo. Mas e são as experiências, né? Exato. E assim é a realidade. Se você analisar o tempo que dura uma estrela e seus planetas, quando uma estrela termina, na nossa esfera de tempo, ó, para as pessoas entenderem, na nossa linha de tempo, uma estrela dura mais ou menos 8 a 9 bilhões de anos, o que é errado, mas é o que a gente fala astrofisicamente. Pois bem, 80 anos humanos são cerca de 2 horas do outro lado do simulador para lembrança pleidiana. Então, esses 10 bilhões de anos não são 10 bilhões de anos, é bem menos, certo? Então, vamos dizer, usando um valor padrão, que uma estrela dura 3 bilhões de anos, certo? A cada 3 bilhões de anos, todos os habitantes daquele sistema solar têm a chance de evoluir ou não, senão eles vão ser desintegrados. Tá? Isso é a lei cósmica. Então, quem teve condição de sair, ok. Quem não aproveitou, morte cósmica, reset, um novo ciclo. A natureza é assim. Os animais matam para sobreviver. O universo mata para se expandir. Toda vez que uma estrela vira uma supernova, ela abre um portal para um outro layer do multiverso. E quem não teve capacidade ou competência de ascensionar, vai perecer no processo. É isso, nos remete também à estrutura da mônada, né? Onde ela os fractais eles vão experienciar e depois chega um momento de fazer, né, a volta, né, o retorno. Né? Exato. Então a expansão e a retração do universo o tempo inteiro. A dístole e a sístole do universo é exatamente igual. Tá? Então é que a gente tem uma visão passional de tudo. E para avaliar o universo, você não pode ser passional. Exatamente. A história do que o que está em cima é como o que está embaixo, do Caibalion, do princípio hermético, é a gente entender, bom, aqui no nosso planeta existem civilizações, existem níveis de consciência. Se a gente for parar para observar, mesmo as pessoas que são encarnadas, cada um vive numa realidade paralela diferente. Exato. Tem quem vive em realidades melhores e outras terríveis. Temos os governos, as empresas, as hierarquias, as estruturas. E aí a gente olha para o universo e pensa, não, seres de luz, bonitinhos. Na verdade, não, é tudo também feito uma estrutura, uma organização, os senados, a política, enfim, né? Tudo. Então, assim, aí que todo esse plano externo molda o mundo que a gente vive. Então a gente vive num mundo que está sempre em mudança. E quando você permite que essas mudanças mudem você, é aí que você perde a tua essência, a tua integridade espiritual e como ser humano. Que é o que eu bato nos cursos. Tu tem que ter caráter, tem que ter honra, tem que ter gradiente de confiabilidade. Tu não pode deixar que uma situação externa, que virou modismo, altere você como ser humano. E as pessoas não entendem. E falando sobre filmes até, como que seria essa disputa, olhando ali, por exemplo, para os filmes dos Jedi ali? Esqueci o nome. Star Wars. Star Wars. Então a gente tem a disputa infinita entre Nova República e Império. Isso. O que representaria, por exemplo, essa disputa dentro do contexto atual? Quem seria Império e quem seria Nova República? O Império seria os draconianos. E a Nova República, a Aliança Galáctica. Entendi. Tá? Então, o que acontece? A Nova República se libertando da opressão da Grande Guerra com os draconianos. Então, se liberaram, houve um cessar de guerra.
Só que aí o que existe hoje é uma guerra fria. Uma guerra não militar, uma guerra estratégica, tecnológica e, vamos chamar até, sensorial. Né? Porque quase todos têm poderes paranormais. Os Chopates têm poderes paranormais, os Acans também. Alguns humanos também e outros reptilianos também. Os felídeos têm, os aviares têm. Então existe um embate psíquico também, além do corporativo. E aí a gente colocaria os Jedi como sacerdotes, com Kumara, por exemplo, por um lado, e do outro lado, que são os Lord Sith, seriam os não Kumaras com a mesma capacidade. Qual é a diferença? Os Kumaras têm que seguir as regras. Os Lord Sith não seguem regras. Entende? Querem o poder. Querem o poder e para chegar no poder vale qualquer coisa. E os Kumaras têm que reto ver, reto possível, por isso só se fodem. E é interessante porque eles falam da força, né? E aí o sentir a força, na verdade, é o desenvolvimento das capacidades mediúnicas. Exato. Outra coisa interessante, para quem assistiu a do Luke Skywalker, que reaparece, tu vê que a opção dele para não entrar no conflito é ascensionar, morrer ascensionar. E Yoda fez a mesma coisa. Para quem pega a série, a tríade original, o Darth Vader também, ele deixa o filho matar ele e pega ascensiona. Então aí vem a dica. Quando você quer sair da polaridade, quer sair da guerra, de todo o holograma de poder, na fisicalidade você não consegue, porque eles vão atrás de você. A única opção é ascensionar, sair dessa fisicalidade e ir para outra esfera. Então, todos os Jedi mortos ascensionaram. Porque não é nesse plano que você vai transcender a maldade, porque a maldade está intrínseca a essa realidade que eles formatam, que eles controlam. Então, a única coisa que você pode fazer é sair dessa realidade, ascensionar. Já deu de brincadeira de planeta Terra. Exato. Não, eu diria que já deu de Nebadon, sabia? Sinceramente. Nebadon, para mim, Nebadon vai tomar naquele lugar. Falta de disciplina. Shinkara só tinha 5% de polaridade e está tudo certo. Tifnis, 8%, não, 2%, tudo certo. A outra, não lembro o nome, 11% e tudo certo. Aqui, de 65% pulou para 85%. Então, é um desafio ir contra a manada, né? Então, eu, quando sair daqui, depois de concluir as coisas, eu já tenho um lugarzinho para ir, lá no setor Acto Dual, já me arrumaram outro canto. Então, vou para fora de Acto Dual. Então, vamos ver. Vai criar uns planetinhas novos. Uns quê? Planetas? Planetinhas novos. Tem umas galáxias para estabilizar ali e tal, uns processinhos. Daqui da Terra eu posso levar 3.000 pessoas. O duro está achar essas 3.000, né? Só achei 2 até agora. Muitos chamados, poucos escolhidos. Exato. Então, vamos ver até tudo acontecer, mais gente vai aparecer, né? Vamos ver. Porque a ideia é lá em Unana, né, que está a informação, que é o 8º superuniverso de informação, que ele não é bariônico ainda, tá? Ele não está na linha bariônica, está em outra estrutura. Novos projetos, novos planetas, novas estruturas, novas raças, sem interferência draconiana, sem interferência do Anyotaki. Será só os 7 samurais coordenando o projeto, mais a hierarquia do Starrer. Sem polaridade, sem dualidade. A ideia é já tem que ter transcendido bastante coisa. Né? Exato. Daí a dificuldade em ter... Cara, tá acontecendo na boca. Dificuldade em encontrar almas, não vou nem falar pessoas, almas que estejam no gradiente para poder entrar nessa egrégora. Temos um trabalho pela frente. Vamos ver. Uma coisa está certa. A minha nave está cheia de gato, tigre, leão, pantera, puma, está cheio. E algumas aves também. Tem bastante ave também já. Aí já arrumei uns aquários para os golfinhos, baleia. Não, falando em baleia, deixa eu te perguntar. Tem uma parte do Star Wars, que ele tem vários desdobramentos, né? E aí tem uma parte que é da série Ahsoka. Eu vi Ahsoka. Que é da Jedi.
E aí aparece uma parte que tem umas baleias estelares que elas viajam de uma galáxia para outra. Isso. E eu olhei aquilo e pensei, nossa, isso aqui é tão familiar para mim. Aquilo existe? Existe, mas não é da forma que eles colocam ali. Vamos entender. Fora da barreira de frequência do nosso ler Terra, longe de tudo isso, a gente, no plano astral de 5, 6D, a gente não precisa de nave. Nosso campo neural te permite viajar no tempo e espaço, no multiverso. Então, o que eles fazem, essas baleias, que vamos dizer, são estelares, elas têm uma capacidade de sintonizar por frequência portais do multiverso. Então, elas mudam de um universo para o outro. Não é que elas viajam de uma galáxia a outra, como eles colocam ali, porque o conceito é errado. Ela sai de uma galáxia e vai para outra por dimensão, tempo e espaço. Ela tem a capacidade de criar o buraco negro dela, o buraco de minhoca dela, pela dimensão que ela se encontra. Elas não são físicas. Elas estão de 6, 7D no mínimo. Então, esses seres são germinadores cósmicos. Todas essas baleias, quando elas migram, elas vão vamos dizer, de um universo para outro, ali elas procriam, deixam sua prole e seguem para outro ponto. E assim vão indo. Até fechar o ciclo. Fechou o ciclo, elas saem daquela estrutura e voltam para a mônada. Direto à mônada. Eles não têm processo reencarnacional. A função delas é especificamente cocriar no multiverso. Então, assim, vamos dar um valor. Cada baleia dessa dura, por exemplo, 50 mil anos. Um exemplo. Não é isso, mas só para as pessoas terem um valor. Concluiu o seu prazo de 50 mil anos, ela deixa o corpo dimensional, ele se desagrega em átomos, partículas, e a rede neural volta para a mônada. A sua prole vai continuar o trabalho. Ela já fez a sua parte, agora resta a prole. Tá? Eles são literalmente colonizadores de fecundação galáctica. Olha só. É interessante ver os filmes assim, porque ativam memórias, né? Ativam, e são Kumaras, tá? Essas baleias são da ordem Kumara. Interessante. E aí que uma coisa, já que tu tocou no assunto. A gente sempre imagina que Kumara é humano, não. Tu tem dragão Kumara, felídeo, aviário, baleia, golfinho, ou seja, Kumara não é uma raça, Kumara é uma egrégora crística usando um veículo biológico conforme uma missão determinada que ela tem que cumprir. O Kumara não é um ser, é uma rede neural. É uma tem consciência. Os Kumaras de Sirion também, né? Tem, que é a ordem siriana, né? Porque os sirianos também têm essa estrutura de golfinho, felídeo. Na verdade, assim, o Império Siriano tem cerca de 26 raças. O Império Siriano, multidimensional. Em Sirius Alpha, tu tem algumas raças regentes. Os felídeos, de 9D para cima, os aviários, nas suas diferentes raças, de 8, 9, 10D também, algo acima, os humanoides, tipo a gente, só que são bem altos, pele azulada, que tem um cristal na testa, carecas. Esses são os humanos sirianos, Kumaras, já de 9, 10D. E aí você tem os golfinhos e as baleias Kumaras, de Sirius Alpha, também de 8, 9D, que tem a ver com essas baleias desse filme aí. Isso é Sirius Alpha. A Dara, que é a quarta em magnitude de brilho da constelação do Cão Maior, é a que administra o Império Siriano, que é outra estrutura que é anexada a Sirius Alpha, mas é independente, porque Sirius Alpha faz tudo espiritual, enquanto que a Dara tem estruturas de 4, 5 até 8D. E aí tem as 26 raças e tem todo o conglomerado do Império Siriano, que tem hoje quase 14 mil planetas anexados, 1.364 estrelas anexadas. É grande. Tu ainda tá com tosse? Um pouco por causa do ar-condicionado nos cursos, cara. Detona. Eu lembro que tu tá desde o curso último que tu deu no Rio Grande do Sul. Sim, o John quase me matou com aquela merda de ar-condicionado. Falei, desliga, porque ele que é calorento. Tu entra no carro do John, tu morre. Ele tá com o ar-condicionado 18 graus, ou 16, sei lá. Faça sol, faça frio, ele tá com aquela merda ligada. Ele não se toca aqui. Ele que é o problema. Então, ele fode todo mundo. Que nem a questão do som. Ele tem um problema auditivo, então ele mede o som por todo mundo. E aí o pessoal diz, não, tira o negócio da boca e tal. Mas vocês estão me não estamos. Porra.
Tá? E ali o que acontece? O ar estava na minha cabeça, né? Eu estava com agasalho, punha e tira agasalho. Eu fiquei sem me fudir, eu peguei quase uma pneumonia. Eu cheguei de lá. Eu lembro que tu fazia as lives logo depois e estava sempre com tosse. Ó, eu saí de lá, cheguei aqui em casa com 41 de febre, tinha ninguém, não tinha nada. Tomei um chá quente com limão, que é o que eu tinha, meti uma cebola que eu tinha, fui deitar, não dormi. Cheguei a 41 de febre. Aí eu falei, foda-se. Aí no foda-se, os caras me ajudou, no dia seguinte estava melhor. Fui na farmácia, comprei o que tinha que comprar, os Benedictos, essas porra toda, melhorei e fiquei bem. Aí eu fui dar outro curso, ar-condicionado de novo, aí voltou a porra da garganta. Então eu fiquei mais de 1 mês e meio com a garganta ruim por causa da merda do ar-condicionado. Tem que pedir para o John dar uma diminuída dessa vez. Já falei, o último curso, falei, John, para com essa porra aí, senão eu não dou mais curso aqui. Ele falou, tá. Não dá, né? Estavam perguntando ali se os anfíbios também são kumaras. Eles têm a ver mais com os antarianos, né? Os anfíbios. Os anfíbios, sereias, tristões e outras raças assim são, não vou dizer todos, mas uma parte, o genoma é de Antares, constelação de Escórpio para nós. Antares é uma hipergigante também, tipo Betelgeuse, está a 750 anos-luz aqui, na nossa escala, que também está toda furada, né? E como que eram os canopianos antes da ascensão? Os canopianos são divididos em aviários, humanoides e algumas outras raças humanoides com felídeos, aviários, é uma mistura, mas basicamente eram aviários e humanoides, né, a maior parte. E existiam outras raças simbióticas ali, porque os Canopus é estrela, né? O Império Canopiano tinha 23 planetas ao longo da projeção. Canopus tinha, acho que, 3 ou 4 planetas habitados. Esses 4 somavam 50 bilhões de habitantes. Todos se fundiram numa única rede neural que a gente chama de superinteligência. Todos eles. Os outros planetas de fora, os outros 19 planetas, eles não ascensionaram. Tá? Eles basicamente ficaram na sua estrutura e se fundiram com o Império Siriano. Muitas viagens aí nesse universo todo. Sim. Tem até no teu livro Terra interessante que traz essas questões que as primeiras raças no planeta tinham vários tipos também, né? Peles azuis, vermelha. Isso tudo vem de Mu. A matriz de Mu tinha, né, 25 raças humanoides, tá? Que na sua derivação chegaríamos aos Homo sapiens, tá? Mas não eram Homo sapiens ainda, humanoides. Então, os peles vermelhas chegaram aos Estados Unidos. Os índios americanos são peles vermelhas. Uma outra raça negra deu origem aos indianos, que não é igual ao africano, né? Aí você teve os africanos, que é outra estrutura, os índios do Peru e da Bolívia, os Quichua, né? E aí tem uma coisa interessante, que quando você estuda o Lago Baikal, na Rússia, os aborígenes, os índios de lá, são exatamente iguais aos bolivianos e peruanos e falam o mesmo idioma Quichua, o Aymara. Só que são dois povos que nunca se conheceram. E estão a 8.000, 9.000 quilômetros de distância um do outro. São geneticamente iguais e a linguagem é a mesma. Então, quem levanta essa estrutura toda é o James Shawar no livro Mu. O livro Mu foi publicado na década de 30, 40. Então, ele tem um levantamento arqueológico, não esotérico. Por isso que é um livro importante de ler. Você não tem uma colocação com enfoque religioso, dogmático, metafísico, nem místico. É arqueologia. Essas são as provas levantadas. Então, nas provas se fala de Mu, o continente mãe, com mais de 65 milhões de habitantes naquela época, que se ramificaram em todo o planeta. Né? Em nenhum momento ele fala de Anunnakis no livro dele. Aparecem as lendas dos deuses aqui e ali e tal, tudo bem, mas ele enfoca na arqueologia e na antroposofia. É bem interessante. É legal falar, porque hoje é difícil de encontrar literaturas sobre Atlântida, Lemúria, Mu, que sejam, de fato, então, verdadeiras. Esse livro chama-se Mu, Continente Perdido. Vocês vão encontrar ele na estante virtual. Cuidado, tá? O verdadeiro livro de Mu
é da editora Emos, publicado no Brasil por volta de 72, 73, mais ou menos, talvez 74. Essa editora não existe mais. Então, o que vocês vão achar no sebo é um livro de 40 anos, 50 anos, tá? Então, eu prefiro ele à literatura do Zacarias Sitchin, porque o Zacarias ele é tendencioso, tudo o judeu é acima de tudo. E lá não. Lá ele coloca, ó, surgiram 25 raças, as que sobreviveram, as que não sobreviveram, e ele vai montando um monte de questões interessantes de avaliação técnica, tá? Então, é nesse sentido, ele é um livro que te dá um aporte sobre uma descoberta da década de 30 que não se fala hoje. Todo mundo fala dos Anunnakis. Só que assim, vamos lá. Então, Anunnakis, eu vou falar de egípcios, sumérios, judeus. Tá. Onde eu coloco os africanos? O negro africano. Aonde? O que eu faço com o chinês? O que eu faço com o japonês e o coreano? O que eu faço com o indiano? Que é outra etnia. Ele tem uma pele escura, mas não é um negro africano. Entende? Então, isso o Zacarias não aborda, porque ele não tem fundamento para isso, não tem como explicar. Porque ele tenta convencer todo mundo que tudo gira em torno da merda dos Anunnakis. E não é verdade. Os Anunnakis chegaram a 450 mil anos, mais ou menos. Isso é menos do 1% da idade da Terra. E o que aconteceu antes? Ninguém lembra, ninguém fala. Então o livro de Mu, ele retrata isso. Achados arqueológicos entre Mu, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas Carolina, Ilhas Samoa, Fiji, Ilhas Marianas e outras mais, México, Sumatra, Índia, Japão. Ele pegou todo o mar e Havaí. Porra, tem muito mais coisa aí. Por isso que é um livro, um livro importante. Até comentaram ali do livro que eu te falei, até o do Drunvalo, que é o Antigo Segredo da Flor da Vida, mas ele tem bastante limitações quanto a isso. Na verdade, ele fala também somente desse 1% dos 450 mil anos atrás, e ele fala sobre a Atlântida e Lemúria, mas eu, honestamente, achei muito lúdico a forma com que ele traz, sabe? Não muito racional, assim, para que a gente entenda o... Sim. Sabe? E existe outro fator importante. Uma grande parte da estrutura de Mu não estava dentro da barra de frequência na época. Estava num layer que a gente chamaria hoje de 5D. Então, isso é outro, por isso que é a questão lúdica. Porque em Mu, você tinha Pegasus. Agora me fala, como que um cavalo de 1 tonelada vai voar com uma asinha de 4 metros de comprimento? Não tem como. Ele não era físico, bariônico, ele era um etérico e outra frequência. Então, você tem realidades físicas dessas 25 raças, mas você tinha uma realidade extrafísica e suprafísica, 6, 7D. Tudo junto, misturado. Porque as lendas dizem que os humanos, o reino da Terra se unia com o reino dos céus. O reino dos céus eram as frequências etéricas, então havia uma interação. Com as guerras, que os Anunnakis destroem muito, ele rolo toda a guerra, tudo, aí isso é quebrado. E aí se separa astral para um lado e fisicalidade para outro. Ou seja, o IA rompe a interconexão dos diferentes layers. Antigamente você pulava de um layer para o outro tranquilamente. Até comenta, acho que é no teu livro, talvez, do Terra, que comenta sobre nessa época ter as bases. Não sei se é no Terra ou é naquele... Estou com ele aqui, A Origem das Federações, que lá no final fala sobre os exilados. E aí de ter, nessa época, as bases, né, para receber naves de outras estruturas ali, e aí poderia entrar e sair da Terra sem perder a consciência, né? Exato. Até que você foi ladeira abaixo. Tudo cifo. Mas aí quem sair dessa vai retomar essa época, vai poder voltar a brincar na nave, mudar de dimensão. Isso não se perdeu. É uma parada temporária. Né? Legal que a gente vai poder... do livro Telos, tu recomenda? Para Lemúria e Atlântida? Olha, eu Telos conheci... é um templo, né? Eu conheci a escritora, né, em Portugal. Ela fez uma vivência com os meus alunos, levou eles para o Monte Shasta e tal. Era bem legal. Ela morreu pouco tempo depois. Eu não li o livro, eu tenho o livro dela.
mas eu nunca li o livro dela, então eu não sei o conteúdo. Eu tive em Monte Shasta, tentei rastrear Telos. A única questão é que Telos não está embaixo do vulcão, como as pessoas pensam. Eu pergunto, quem é louco de montar uma casa no vulcão, sabendo que ele vai entrar em erupção assim que a falha de San Andreas entrar em ruptura? Então, a cidade de Telos, isso, Aurélia Jones, a cidade de Telos está a 90 quilômetros em direção ao mar, à costa Pacífico, não embaixo do vulcão, como as pessoas pensam. Agora, que está cheio de portal ali, é fantástico. Eu tive... tem muito baba-ovo, né? Mas, assim, é legal. Eu subi, caminhei, dei várias voltas, e tem um lago na região do Monte do Shasta, só que uns 60 quilômetros, na região, que é fantástico, um puta de um portal. Eu entrei no lago, peguei uma canoa, né? Parece que você entrou em outro mundo. Ali tem um portal fantástico. Tá? Mas você sabia como começou a lenda de Telos? Ela começou em 1918, com os primeiros rinpochés que saíram do Tibete e foram para aquela região por um chamado espiritual e começaram a montar caminhadas tal, e foram montando retiros. E ali começa a questão de que os rinpochés apareciam de um lado e do outro lado saíam do outro lado da montanha. E as pessoas moradoras locais começaram a perceber que esses caras desapareciam e reapareciam do nada, né? Então, eu não lembro o nome dele agora, que eu li, quem conta dele é o Lopes da Rampa, nos livros antigos. Então, esse primeiro lama é o que abre a questão dos portais do Monte Shasta. Né? E a partir desse lama, começa a irem pessoas para lá, já na década de 30, 40 e tal, e a coisa só foi eclodir aqui para nós no Brasil com a revista Maluz, porque antes do Brasil ninguém sabia de Telos. Foi a revista Maluz que abre para o Brasil. E nos Estados Unidos, em Sedona, onde todos os doidos, os hippies moravam, aí eles ficaram sabendo da conexão e aí começaram a visitar. E aquilo eclodiu. Está cheio de doido que mora ali. É legal, é bem bonito. Ali é. Mas ainda tem uma energia legal? Tem. Tirando os malucos ali, que é tudo devoto de Saint Germain, né? Tirando os doidos, a energia é legal, é boa. Eu tive em 2012 lá, né? Já tem quase 10 anos que eu fui para lá, né? Mais 10 anos, 11 anos. Eu gostei, achei legal, né? Mas não é o que as pessoas contam, assim, tem muito doido ali, bastante, por sinal. É que nem a Chapada, né? Exato, mesma coisa. É tipo a Chapada dos Veadeiros, é mais parecido. Chapada se perdeu um pouco também em função disso. Mas é interessante, o pessoal gosta desse tema de Atlântida e Lemúria porque muita gente esteve lá, né, nesse período, assim. E a gente tinha uma energia mais crística, na verdade, mais para o feminino, né? Onde tinha mais essa conexão com a mediunidade, com as capacidades espirituais, enfim. É que eu acho que são fases, tá? São fases. Assim, as pessoas viajam muito na maionese, entende? E você tem que pegar o seguinte, por exemplo, vamos pegar Alto Paraíso. Ele teve uma fase que era o lugar que ia sobreviver do mundo quando acabasse o mundo, que muita gente foi para lá nos anos 90, 93, 94, 96, para lá, achando que no ano 2000 tudo acabava. Aí não acabou. Aí o pessoal foi embora e aquilo virou um centro evangélico. Depois começaram a ir as turmas do Osho, a turma de outros grupos, não sei o quê. Aí hoje você tem um monte de grupos diferentes que se batem entre eles, ideologicamente falando. E também teve toda uma questão do sagrado feminino numa época, que hoje eu não sei como está. Então são fases. E aí qual é o problema? Você agrega tudo isso, o uso de drogas, o uso de entorpecentes descontrolados, droga pesada, o uso incorreto de ervas de poder xamânica, e outras merdas mais. Então, é difícil você manter uma questão energeticamente linear. Sim. Quase todos os lugares agora, né? Que tem muita população. É que Buenas, Tomé, mesma coisa. 10h20 eu tenho que deitar e vai acabar minha bateria logo, logo. Buenas. Muito obrigada aí por todas as informações, pela beijinho, boa noite a todos. Até mais, tchau.